Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Noriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será a guerra simbólica contra o socialismo. Neste programa, todos os nossos programas do Cultura são dedicados à história luso-brasileira, né? Neste programa, eu vou me permitir sair um pouco desse espectro e analisar um outro tipo de estudo da simbólica, porque é muito interessante entender o contexto, né? Para tanto, eu vou usar como fonte um artigo de Raul Antônio Capote, de Portugal, do jornal PT Grama.Cuba. É um jornal, evidentemente, de esquerda, né? Mas nem por isso as informações são falsas, né? Por que eu acho importante trazer essa perspectiva da esquerda? Pelo seguinte motivo. Evidentemente que quando a gente fala em esquerda ou em direita, nós estamos pensando nos espectros simbólicos aplicados dentro da política, extraídos do âmbito teológico. Eu venho falando muito sobre isso. Existem, inclusivamente, aulas aqui em que eu falo sobre a origem religiosa, teológica, dos conceitos de direita e de esquerda. Teoricamente, a esquerda que surge pós-Revolução Francesa, ela é uma esquerda antissistema, né? Portanto, anti-elite. Ela é uma esquerda favorável ao povo. E a direita é uma direita pró-sistema, ou seja, ela é uma direita relacionada à elite. Acontece que esses conceitos, né, de uma esquerda radicalizada a privilegiar o povo ou o Estado, ou uma direita radicalizada só para privilegiar o capital privado, esses conceitos não existem mais. Nesta última semana, agora de outubro, neste mês de outubro, tem todos os programas de rádio que eu fiz, que estão disponíveis no canal do IMUB, do YouTube, e todas as lives que eu fiz no canal do IMUB, em parceria com o canal Além da Nuvem, lives de 5 horas, de 3 horas, né, ilustram muito bem um cenário maior para o qual nós temos que ter atenção. Então, o que acontece? Nós temos a impressão de que a chamada guerra cultural é um processo somente da esquerda, né? Não é. Nós precisamos de ver um outro lado. Quer dizer, a guerra cultural é um método que foi estabelecido tanto pela direita quanto pela esquerda. E, evidentemente, que esses métodos têm meios diferentes, né? E eles têm objetivos distintos. Tá claro? Bem, e nós estamos falando, evidentemente, numa guerra simbólica. Então, há uma guerra simbólica que foi promovida pela direita contra a esquerda, né? Esquerda aqui contra o socialismo, e socialismo aqui considerado dentro dessa perspectiva. Você tem um Estado que olha mais para as funções sociais. Quando a gente pergunta qual é o papel do Estado, né? O papel do Estado, evidentemente, entre outras coisas, é fomentar a saúde, fomentar a educação, fomentar a economia, né? Fomentar a infraestrutura, fomentar a pesquisa. Por exemplo, segurança pública. Isso são funções básicas do Estado. Então, a esquerda está correta quando ela diz que o Estado, porque uma vez que são os cidadãos que pagam o dinheiro para o Estado,
o Estado tem a obrigação de retornar aquilo na forma de serviço, né? Isso é óbvio, porque o que financia o Estado são os impostos da população. Então, essa lógica, ou essa perspectiva que a esquerda traz, é uma perspectiva correta. Ela não é uma perspectiva incorreta, né? Do mesmo modo, a perspectiva que a direita traz de preservação da propriedade privada, de liberdade para a propriedade privada, também está correto, não é? Então, é preciso separar o que em ambos os programas de fato tem pertinência e o que não tem pertinência. Quando o brasileiro viaja, por exemplo, e vai à Europa e vê, ou mesmo nos Estados Unidos, estradas muito bem asfaltadas, né? Hospitais muito bem equipados, né? Instituições que funcionam e que punem a corrupção, universidades de ponta, isso são funções do Estado. O capital privado não faz isso, né? Então, o Estado é que faz, tá claro? Isso é uma perspectiva, é uma proposta do socialismo, não é uma proposta da direita, tá? Porque a direita ela só visa a manutenção de propriedade privada, basicamente, tá certo? Bem, então vamos aqui. Terminada a Segunda Guerra Mundial, foi criada uma frente ideológica para dominar o mundo. Esse projeto já vinha. A Segunda Guerra Mundial é um outro upgrade desse projeto. Esse projeto de dominação do mundo, ou de criação de uma frente cosmopolita, de um novo governo mundial, eu venho falando muito sobre isso. Ele é um projeto que foi tecido, o grande momento em que ele é tecido é a partir do século XVIII, com o advento dos movimentos revolucionários. Então, na Segunda Guerra Mundial, nós temos uma outra fase do projeto. Mas o projeto, quem desenhou não foi a esquerda, e tampouco foi a direita. Foi uma estrutura, um grande guarda-chuva maior, chamado maçonaria, né? Mas o que vai acontecer? Os Estados Unidos, no século XX, eles não têm uma relevância, num determinado momento, como um grande protagonista, como um grande império, né? De um momento em diante, os Estados Unidos passam a exercer um protagonismo em escala mundial, né? Sobretudo em razão do poder econômico e da força bélica. Ora, então, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos saiu com um capital muito reforçado, né? Embora quem tenha ajudado literalmente a destruir o nazismo foi a Rússia, não foram os americanos. Quem moeu o nazismo na Europa, literalmente, juntamente com a Inglaterra, com Churchill, foi a Rússia. Não foram os americanos. Os americanos chegaram, a situação já estava, de certa forma, debelada. E eles escolheram os louros, né? Então, o diretor da CIA, o Allen Dulles, que foi diretor de 1953 a 1961, ele concebeu a cultura como um cenário de guerra de longo prazo. Tá? Muito bem. Então, terminou a Segunda Guerra Mundial e ele passa para um combate, portanto, cultural. A cultura não é um projeto do Estado. O Estado, teoricamente, não pode manipular a cultura. Isso é um projeto da esquerda e tornou-se um projeto da direita, porque ele é um projeto de raiz fundamentado na origem do liberalismo maçônico. É o liberalismo maçônico que começa a propugnar o controle da população e o controle da cultura via Estado. Tá? Então, isso vai ser encampado depois, tanto na direita quanto na esquerda. Terminada a Segunda Guerra Mundial, com a criação da frente ideológica para dominar o mundo, o Dulles vai conceber, portanto, a cultura como uma guerra de longo prazo, colocada para dentro da política. Tá? Então, o que foi feito? Ele padronizou e disseminou por toda a Europa a cultura e o jeito de viver dos americanos, né? E veio embalado nisso, digamos, o projeto de desfazer a simpatia pelo ideal socialista. Isso foi uma das primeiras tarefas da CIA, né? Então,
construir um consenso sobre as vantagens do sonho americano. Veja que a Europa, naquela altura, ela não tinha tanta ideia socialista como se possa pensar, né? Quer dizer, você tem, num cenário de guerra, num contexto de guerra, um nazismo e um fascismo. E uma Rússia cujo modo de ser e cuja influência nunca foi preponderante dentro do cenário europeu, né? Mas, no entanto, os Estados Unidos constroem essa ideia de combater o socialismo dentro do campo da Europa, ou seja, de transmigrar o modo de ser americano para a Europa. É isso. É um tipo de colonização às avessas, né? Então você começa a ter uma longa discussão no campo das ideias. Veja, a Europa está saída de um contexto de Segunda Guerra. Foi uma guerra que destruiu a Europa inteira. Evidentemente que essa Europa que sai, ela precisa de Estado forte, né? Porque a Europa tem que ser reconstruída. Então é muito curioso vir exatamente num contexto de destruição um projeto como esse, né? Porque ele não é um projeto simplesmente que vai evitar a disseminação do comunismo. Ele é um projeto, e do socialismo, ele é um projeto, sobretudo, que vai impedir o reerguimento do Estado e a proteção de bem-estar social, que tem que haver. Você saiu da guerra, os países têm que ser reconstruídos, né? O chefe da contra-inteligência da CIA, entre 54 e 75, o James Angleton, dizia que eles tinham que conseguir que a maioria dos jovens na Europa do Leste, portanto na Europa Oriental, sonhem com as cozinhas norte-americanas, os carros, os arranha-céus, os enlatados, a música pop, o Mickey Mouse, as meias de nylon, os cigarros, a máquina de lavar roupa, os supermercados, a Coca-Cola, o uísque, as jaquetas de couro e os cosméticos, né? Então, de fato, é a destruição completa da cultura europeia. E é a transposição, evidentemente, para beneficiar a economia americana, daquele modo de ser americano, né? Então, o modo de vida americano, ele rapidamente seduziu os europeus, porque a Europa tem uma cultura tradicional mais severa do que o americano, né? Até em termos culturais. A Europa tem uma longa tradição, né? Então, essa forma vai seduzir os europeus, porque a proposta é de consumo individual baseado em mercadoria, carro, telefone, eletrodoméstico, computador, etc. Tal. Isso tudo foi embalado pela publicidade, né? E você precisa, para liberar crédito, você precisa de bancos. Então você tem um esquema econômico aqui atrelado a um processo simbólico. Você começa a construir uma identificação da população e criação de um consumo em larga escala, ou seja, a transformação do ser humano em consumidor, né? E efetivamente, por trás disso, todo projeto de marketing, ele é um projeto que ele cria uma contradição interna, porque você, para adquirir um produto, você tem que desejar o produto. Eu vou dar um exemplo aqui de contradição interna de marketing. Às vezes a pessoa não tem dinheiro mesmo, o dinheiro dela está apertado, mas é lançado um celular. Mas a pessoa deseja aquele celular, por uma razão qualquer, né? Então ela sabe que ela não pode comprar aquele celular. Tem muita gente, por exemplo, que compra celular independentemente do salário. Vamos dizer, você comprar um celular da Apple que custa 9 mil, 10 mil, às vezes o indivíduo não ganha esse salário. Ele ganha 2 mil, mas ele vai comprar um celular de 9, 10 mil reais. Qual é a lógica disso? Nenhuma. Mas é nenhuma mesmo, né? Então, quando ele deseja alguma coisa em que ele tem que se endividar tremendamente para adquirir aquele produto que ele não está precisando, não é? Você cria uma contradição interna aqui. Então, o sujeito deseja uma coisa que ele não pode ter e ele vai buscar se endividar, né? Então, a propaganda, o mecanismo de transformar o ser humano em consumidor,
é um mecanismo que vai rupturando a capacidade mental da pessoa e vai rupturando a capacidade cognitiva do indivíduo, né? Então, foi isso que o americano criou enquanto projeto depois da Segunda Guerra Mundial para ampliar o seu mercado, né? Você tem o consumidor americano, por exemplo, nos Estados Unidos, isso é uma patologia mesmo. Tem inúmeros programas que mostram as pessoas acumuladoras, né? O indivíduo vai acumulando uma sequência de coisas, tocando dentro da casa dele, a ponto daquilo virar uma doença, efetivamente. Ele não precisa de consumir aquilo. Uma coisa é você consumir uma coisa que você precisa, outra coisa é você ter uma doença de consumo, né? E você ficar defraudado cognitivamente porque você não pode adquirir tal produto. O que está acontecendo aqui? Nós temos um processo claro de afetação cognitiva. Faz você se identificar com um símbolo, com um signo, você cria um conflito interno e para resolver, uma vez que você cria um conflito interno, a sua mente, existe um mecanismo interno que tende a diminuir essa dissonância cognitiva. Então, quando alguém te cria um conflito interno, quando essa estimulação vem de fora ou mesmo de você mesmo, existe um mecanismo interno da mente que tende a diminuir essa contradição. Então, mas para diminuir, ele vai tomar uma decisão. Tá? Bem, então, os shows de massas, por exemplo, né, de público de massa, como a gente vê muito nos Estados Unidos, o interesse pela moda, as novas tendências musicais, o jazz, o blues, embalado naquela quantidade de droga, isso tudo se tornou um objeto de consumo e alimentou toda uma indústria que até então não tinha sido significativa, né? Essa América vulgar, fácil, opulenta, cobiçosa, gananciosa, ela foi vendida ao mundo. E vendida de que forma? Ela foi vendida como sendo o paradigma da liberdade, né? Você pode fazer o que quiser. O paradigma de todas as possibilidades de enriquecimento. O paradigma de bem-estar social. Ora, o que o consumo tem a ver com bem-estar social? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque o bem-estar social não é uma questão de consumo. Ele é uma política de Estado, né? Quando você consome um produto, e fica difícil para o público entender isso, quando você consome um produto, você está beneficiando somente a empresa que está vendendo o produto. Você não está beneficiando o Estado, né? Porque aquele produto que você está consumindo, você não usa ele para compartilhar com seu vizinho, por exemplo, né? Então, o que foi tecido ali é um projeto de consumo pessoal embalado na perspectiva da liberdade e do bem-estar, né? Os valores que foram promovidos foram o sucesso, a iniciativa privada, o esforço individual. Quer dizer, num contexto americano, os Estados Unidos, de fato, criaram um modo de vida em que, em razão do consumo excessivo, em que o indivíduo tem que produzir o seu próprio dinheiro, digamos assim, né? Porque ele tem uma estrutura que admite o empreendedorismo. Mas essa não era a realidade da Europa, tá? Evidentemente que todo país tem as iniciativas de empresas privadas, pequenas ou grandes. Nos Estados Unidos isso é numa escala muito grande, porque o modelo americano foi estruturado para isso. Essa não é a realidade do Brasil e essa não é a realidade da Europa, né? E não é até hoje. Não é até hoje. Os Estados Unidos vão se projetando através da mídia. Você tem aqui uma grande conta no cinema e a publicidade, né? Então todo mundo começou a querer consumir aquele modo de vida como se fosse um modelo de cultura. Na verdade, você fala que a pessoa pode enriquecer do jeito que ela quiser, rapidamente, e aquilo é um modo de ser cultural. É preciso entender isso. Bem, então, o que vai acontecer? Existe um congresso
chamado Congresso pela Liberdade da Cultura. Esse congresso foi criado, né, e dirigido. Ele foi criado por Michael Johnson, da CIA, e dirigido na década de 50. Né? Bem, em que consistia basicamente esse congresso? Né? Os serviços de inteligência dos Estados Unidos e da Inglaterra, em plena Guerra Fria, eles responderam ao novo sistema de espionagem que havia se desenvolvido pela Internacional Comunista para realizar operações secretas de propaganda e manipulação dos intelectuais desde quase o início da Revolução Soviética, desenvolvendo uma campanha secreta de propaganda política e cultural sob o disfarce de fundações muito prestigiosas que canalizaram os intelectuais na defesa da chamada democracia liberal, né? Então, a pedra angular para ganhar essa batalha das consciências foi o Congresso pela Liberdade Cultural, e aonde o papel das editoras, das revistas, das exposições, das bolsas científicas, dos concertos, congressos, palestras, tiveram um papel fundamental, né? Então, foi o Congresso pela Liberdade Cultural que implementou a concepção política da esquerda não comunista, né, para conter a social-democracia no campo ocidental. Tá? Então, é preciso entender o que foi feito. Tá? Bem, o Congresso foi instituído como uma organização baseada em Paris. Então, veja, ele usou o cenário europeu. Paris é um ícone, não é? Desde todo sempre, mas foi promovido pelo Serviço de Inteligência francês e britânico, né? E americano. O Congresso pela Liberdade Cultural, ele abriu escritórios em 35 países, contratou gente do mundo inteiro e intelectuais de prestígio muito grande, né? A possibilidade de sucesso era realmente considerada, né? Então, muitas das mentes mais brilhantes do velho mundo colocaram-se a serviço dos Estados Unidos. Então, a cruzada cultural ela foi financiada com quantias secretas, um dinheiro secreto desviado do Plano Marshall. Esse dinheiro assim, jorrou em abundância, né? Os melhores museus dos Estados Unidos e da Europa, as grandes editoras, as orquestras sinfônicas do Ocidente, as revistas, cinema, televisão, estação de rádio, tudo foi utilizado para isso. Era a mídia da época, né? Então, a CIA funcionava como um grande Ministério da Cultura, aparelhou toda a cultura ocidental a seu serviço. A CIA usou a intelectualidade europeia por mais de 2 décadas. Alguns intelectuais foram usados e se deixaram usar, porque foram muito bem pagos e tiveram proeminência, foram usados com conhecimento de causa. Outros foram atraídos pela ganância, porque você tinha participar daquele congresso proporcionava possibilidades infinitas, né? E outros entravam por puro alinhamento ideológico, né? Ora, por exemplo, versões cinematográficas dos livros de George Orwell foram reproduzidos, né? O Retorno da União Soviética, O Zero e o Infinito, do André Gide, o Livro Branco da Revolução Húngara e muitos outros. Então, a CIA aplicou o princípio de influenciar diretamente, principalmente nos setores da cultura americana, para envolvê-los nesses projetos e eventos de propaganda anticomunista, né? E estimulando a decepção pela política cultural do bloco socialista, explorando os erros. O socialismo
e a esquerda e o comunismo tiveram erros, meu Deus do céu, mas olha, foram erros não só brutais, mas erros absolutamente demoníacos. Sinceramente, eu acho que não há justificativa para você matar e torturar a quantidade de gente que foi matada e torturada, da forma como foi feito, para mudar um regime. E da mesma forma, não há justificativa plausível para você beneficiar um conglomerado financeiro, bancário, empresarial, você assassinar a população, porque há dois tipos de assassinato da população, não é? Você assassina ela numa modalidade de guerra, que é uma frente aberta, e você assassina ela de modo silencioso, onde você começa a colocar produto para ser consumido no supermercado, produto de prateleira que vai matando a pessoa, um remédio que vai matando a pessoa. Né? Então a gente tem os assassinatos da direita e os assassinatos da esquerda. Tá? O da esquerda ele é aberto, né? Você vê ele acontecendo. O da direita não. Então a pessoa leva muito tempo até entender aquilo ali, em termos de volume, de escala. E na verdade, os assassinatos das empresas e das indústrias da direita, em termos numéricos, em termos de alcance populacional, eles são infinitamente superiores aos assassinatos de guerra. Não tem comparação. Né? Então, esse projeto, a CIA, através do Plano Marshall, financia, né, instituições de fachada, congressos internacionais, cria prêmios, compra jornalista, enfim, é um projeto imenso. Né? Você tem os russos, a espionagem comunista não pode fazer isso em larga escala, ou de uma forma aberta. Né? Porque, ao contrário da espionagem, em que o espião está consciente de para quem ele trabalha, e que se ele pisar na muranga, digamos assim, ele é morto, no congresso cultural promovido pela CIA, na guerra cultural, um intelectual, um artista, ele é convidado para refletir as suas obras, né? Achando que ele foi escolhido porque a obra dele tem algum impacto favorável e, na verdade, você tem um interesse político por trás daquilo ali, você tem um interesse econômico, oculto, e você não sabe que está sendo utilizado. Então, trabalha-se no artista, digamos, a proposta, o ideal que ele tem, os valores que ele possa vir a ter enquanto obra, mas também a fraqueza. Então, você estuda a característica psicológica do indivíduo para manipular o indivíduo de uma forma bastante adequada, sendo que o indivíduo não sabe que ele está sendo manipulado. Então, essa estratégia foi aperfeiçoada ao longo do tempo por meio de equipes multidisciplinares. Né? A esquerda ela operava em dois espectros. Tinha o que era chamado de intelectual orgânico e você tinha um intelectual engajado. Tá? Então, nós estamos aqui diante do mesmo cenário. Você tem uma elite que opera por trás dos panos, que no conceito da esquerda são chamados de intelectuais orgânicos. E você tem os intelectuais engajados, que são aqueles que aparecem nessas plataformas artísticas, cinema, música, arte, dança, literatura, teatro, academia, cientista, etc, etc, etc. Né? Então você tem o intelectual engajado que não sabe que está sendo utilizado, mas ele foi chamado porque a ideia dele está consonante com aquela plataforma, né, que visa ser defendido e não necessariamente ele sabe que está sendo usado. O fato é que esse intelectual engajado no campo artístico intelectual, ele visa a oferecer ao público uma informação mastigada. Tá claro? Uma informação mastigada, aonde ele não necessariamente está comprometido com a linha que o utiliza, mas ele mastiga
aquele dado intelectual muito denso e transforma em produto para ser consumido pelo povo. Então você tem dois planos, tá claro? Bem, essa estratégia foi largamente aperfeiçoada. Ela é um sucesso absoluto, existe até hoje, tá? Quando a CIA, então, convinha o trabalho de um artista, estando ele consciente ou não, né, aquele artista era financiado, ele saía do anonimato e é colocado para aparecer. Veja que o Hollywood é uma fábrica de produzir artistas nesse sentido, né? Do mesmo jeito que eles são alçados, eles são destruídos. Você tem um processo, né, de moeção de carne ali. Ora, para outros artistas, até hoje existe aquela celeuma que envolve Elvis Presley, né? Não se sabe, de fato, nunca foi deslindado isso, para citar um exemplo, se o Elvis estava a serviço da CIA. Então você pega um sujeito que tinha um charme, evidentemente, mas todo o esquema dele naquela altura ia contra a cultura americana. E era para passar uma outra mensagem. Então não se sabe até hoje, mas o esquema é esse. Você tem um sujeito em que você investe muito nele, né? A indústria midiática investe nele. Ora, então você tem artistas que não sabem que são usados e artistas que sabem que estão usados e estão trabalhando para uma estratégia, né? Então, essa ação era uma ação dirigida para barrar a estratégia da União Soviética e do bloco socialista em geral. Geralmente se pensa, e de uma forma muito errada, mas errada mesmo, que o esquema de espionagem soviético foi criado pelos comunistas. Meu Deus do céu, claro que não. A Rússia, o Império Russo, tem uma rede de espionagem que vem desde a Idade Média. Ela tinha uma polícia secreta que atuava a favor do czar, matando oponentes, que era a Okhrana. Então, a Rússia tem um expertise em termos de espionagem política de mais de 700 anos. Então, isso significa dizer que o Estado russo não funciona sem... o Estado russo é a espionagem. Sempre foi. Seja na época do czar, seja agora com o Putin. Agora oficializou-se, efetivamente. Então, o que foi feito? Com o comunismo, algumas lideranças foram dando mais força à KGB, né? Depois de um momento em diante, com Putin, fica claro que o Estado russo hoje é comandado, claramente, aqui sem, né, por essa organização secreta, mas que existe há 700 anos. Então você não tem como entender o poderio russo sem o poderio disso. Os americanos acharam que poderiam fazer frente ao processo russo. Não pode, não. A Rússia tem um know-how de 700 anos. Né? Mas eles inventaram um negócio ali para atingir a pretensão russa de expandir aquele modus operandi russo para o mundo inteiro. Né? Então, um exemplo óbvio foi o Prêmio Nobel de Literatura atribuído a Alexander Solzhenitsyn. Né? Isso foi além do mérito literário. Né? Então, houve uma crítica ao sistema e a outros fatores extraliterários que chamou a atenção do Ocidente e da CIA. Né? Então, o mecanismo funcionava muito bem, na direção opostas. Tá certo? Essa direção visava os críticos intransigentes do capitalismo. Quem era um crítico intransigente do capitalismo? Você tinha todo um projeto para silenciar. E é preciso criticar o capitalismo. O capitalismo não é uma coisa 100% bacana, não. Haja vista que a proposta de formação de grandes lobbies industriais é capitalista.
ela não é comunista, né? Ela é capitalista. E isso o Marx já alertava há muito tempo, porque ele falava que os grandes lobbies, os grandes conglomerados que vão surgir no capitalismo, na verdade é um socialismo. Né? E vai chegar um momento em que o capitalismo em si vai desaparecer. Você vai criar uma grande estrutura socialista internacional. Tá claro? Bem, então começa a se desenhar uma luta cultural contra o socialismo. No campo da esfera política, você tem um cenário de Guerra Fria, depois da Segunda Guerra, e você tem um campo de guerra trazido para a cultura. Tá certo? Esse campo de guerra trazido para a cultura, ele atinge diretamente o modo de viver da população. Então, a gente tem o Estado aqui controlando o ambiente cultural. Né? E, evidentemente, entre esses dois processos, nós temos um controle, nós temos um mecanismo de propaganda de dissonância cognitiva, que está gerando uma contradição interna na população pelas duas vias. Você tem uma via do medo, que é a via da política, e você tem uma via do medo, que é a via cultural. Um negócio tremendo. Em grande parte, esse desequilíbrio que hoje a gente assiste no mundo, desequilíbrio interno, cognitivo, a gente deve a esses processos que correram como cenário de fundo ao longo de todo o século XX. Tá? Então, uma das primeiras séries de televisão criadas como alvo direto dessa guerra cultural foi a música nos anos 20. Né? De acordo com a CIA, essa série devia ser uma epítome do sonho americano para reduzir os sentimentos anti-Estados Unidos na década de 60 e de 70 na Europa. Porque o europeu não gosta muito do modo de vida americano. Não gostava. Né? Fazia muita crítica, e faz até hoje muita crítica ao modo de vida americano. A forma do europeu e do americano, a forma de ser é muito diferente. Mesmo a forma do inglês, hein? Veja que os Estados Unidos, como nós o entendemos, ele é uma colônia inglesa. Né? Então, quando você pega a forma de vida da Inglaterra e a forma de vida do americano, exceto a língua ali, não tem parâmetro. Né? Um outro exemplo foi aquela série Dallas, né, que passada no Texas, né? Uma série de rancheiros, né, de milionários do petróleo extremamente corruptos, mas que passava uma ideia de atraente, uma ideia, era uma família muito grande, mas uma família completamente defraudada e corrupta, golpista. Né? Agora, o que aparecia ali? Aquela riqueza, o que estava sendo vendido? A riqueza, o petróleo, o poderio americano, o capitalismo. Né? Era uma caricatura da livre iniciativa e do estilo de vida dos norte-americanos. Né? A popularidade dessa minissérie alcançou inclusivamente a Europa Oriental. Tá? A CIA financiou essa série, Dallas, né? Milhões de dólares. Você veja o que leva uma agência de inteligência a financiar uma série de televisão. Então, a guerra cultural ela não deixa espaço vago. Né? Durante, em 59, o Khrushchev, em Moscou, abriu a exposição americana nacional. Né? O Khrushchev e o Nixon. Houve um debate sobre os supostos benefícios do capitalismo e a suposta superioridade do capitalismo. O debate aconteceu, curiosamente, no meio de uma cozinha, de uma casa pré-fabricada.
construído especificamente para essa ocasião, para mostrar aos soviéticos a casa que todo americano pode ter. Veja, a União Soviética, o povo soviético estava... Veja a loucura do debate, né? O povo soviético vivia numa miséria horrorosa. Né? O sujeito, todo mundo tinha que morar igual. Então, quando você mostra aquele modo de vida americano, que nos Estados Unidos, eles têm até uma forma de casas, né? De venda de casas. Os terrenos americanos, via de regra, das casas têm uma frente muito larga e tem poucos fundos. Então, quando você olha, parece que a casa é imensa, né? Por conta da frente. Ela ocupa uma frente muito ampla, ela tem uma entrada bastante recuada e um fundo pequeno, né? Então, diante daquilo, você acha que todo americano é muito rico. Muito rico. Evidentemente, num país em frangalhos e destruído, claro que isso é um chamariz. Né? Então, o debate acontece dentro da cozinha, porque a cozinha é um ambiente muito familiar. Né? A cozinha é um ambiente de tradição pura. A cozinha é um ambiente de conservadorismo e de tradição. Conservadorismo americano e tradição no molde correto do termo. Né? Então, dentro dessa cozinha ideal, tinha uma modelo loira, esbelta, bonita, sorridente, né? Onde ela mostrava uma série de equipamentos eletrônicos altamente avançados. Repito, não sei onde o Khrushchev estava com a cabeça ao fazer isso, porque aquilo foi absolutamente desastroso, essa encenação. Porque você tem um país que não tem acesso a nada. Né? Então, isso gerou um conflito interno monumental. Juntamente com isso, você tinha a rádio, né, que desempenhou um papel muito importante na luta cultural contra o socialismo do leste europeu. Né? A Rádio Liberdade transmitia da praia de Girona, da praia de Paus, em Girona, na Catalunha, para a União Soviética e outros países do bloco socialista. Né? Então, esses processos em que você utilizava uma propaganda massiva para defender o modo de vida americano e combater não só o socialismo russo, né, o marxismo russo, bem como o socialismo europeu, elas foram colocadas no mundo inteiro. No mundo inteiro. Tá? Em Portugal tinha esse tipo de estação de rádio, na Alemanha tinha, na Grécia tinha, no Marrocos tinha. Então, o que nós temos aqui? Nós temos, para concluir, uma batalha simbólica entre os dois sistemas, portanto, o capitalismo e o comunismo ou o socialismo, né, que caracterizaram as décadas de 40, 50, 60, 70, 80. E a gente tem uma visão idealizada da vida cultural no capitalismo que foi marcando a imaginação de diferentes culturas, em diferentes países, marcando profundamente os jovens. Né? E agora, essa batalha simbólica, ao mesmo tempo em que ela era travada para destruir, aniquilar quem fosse contra o modelo de ser americano, aquele modelo capitalista que tem uma série de problemas de consumo, né, e de formatação, ele trouxe, juntamente com ele, um desequilíbrio interno, um desequilíbrio psicológico, que nós vamos ver esse desequilíbrio ecológico, esse desequilíbrio mental, cognitivo, colocado em escala, né, muito tempo depois, nas sociedades. De modo que não é uma brincadeira isto. Né? Então,
um dos mitos fundadores do mundo contemporâneo europeu e do europeu ocidental e dos Estados Unidos é que o fascismo foi derrotado, ou nazismo, né, na Segunda Guerra pelas democracias liberais. Acontece o seguinte, a indústria cultural americana, quando ela cria esse processo de guerra cultural, eles mentem. Então, ao mesmo tempo que eles exportam o registro simbólico dos mitos fundadores e do modo de ser americano, eles criam a mentira de que foram os Estados Unidos que derrotaram o nazismo e o fascismo. Bom, não foi. A indústria cultural americana repetiu isso inúmeras vezes. Agora, o problema de tudo isso é o seguinte. Os Estados Unidos são os grandes arquitetos de uma democracia liberal. O que é uma democracia liberal? Democracia liberal é um fascismo internacional. Tá claro? Ora, para a gente ter uma ideia das loucuras, o Alan Dulles, quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, lutando contra os nazistas, o Alan Dulles falou que os Estados Unidos estavam lutando contra o inimigo errado, porque os nazistas eram cristãos arianos pró-capitalismo, e que o verdadeiro inimigo era o comunismo profano e a sua posição anticapitalista. Tá certo? Então, ao mesmo tempo que os Estados Unidos entram querendo dizer que estão combatendo o nazismo e o fascismo, eles entram para promover a democracia liberal. E essa democracia liberal é, de fato, um imperialismo materialista em larga escala. Porque o comunismo era materialista? Era. Mas o liberalismo também é. Tá claro? Então, tanto a direita quanto a esquerda, o grande guarda-chuva do liberalismo, do materialismo, não é a esquerda, como nós somos levados a pensar. Essa proposta vem do liberalismo. É o liberalismo que materializa o mundo. Então, a esquerda vai seguir isso de uma forma aberta. E a direita também, se a gente raciocinar, segue isso de uma forma aberta. Agora, o que os americanos vão de fato exportar, ajudar a exportar, e concretizar essa democracia liberal, que não é nem um capitalismo, é um liberalismo, que vai construir a arquitetura de um fascismo internacional. Tá? Na semana que vem, eu vou continuar falando sobre esse tema, para a gente entender a arquitetura liberal maçônica e a manipulação simbólica para a construção de um outro cenário, para a criação, de fato, de uma nova ordem mundial, onde os valores efetivos do espírito não existem. Só existe o valor do dinheiro, da ganância. Bem? Então, nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.